Bom dia, eu sou Antônio César e este é o canal Livres em Graça. E nesta manhã estaremos fazendo com vocês mais uma live com um tema polêmico, com um tema que vem se arrastando por muito tempo e que ninguém chega a uma solução. O tema, ele é livre-arbítrio. Realmente eu tenho ou não tenho? Vamos lá. Esse tema, livre-arbítrio, ele vem de uma condição imposta pela religião. Porque na Bíblia, e em nenhuma versão, nem nas mais antigas, nós encontramos da parte de Deus esta palavra que diz: homem, você tem um livre-arbítrio. Você tem uma livre vontade, você pode fazer aquilo que você quiser. Não existe isso na Bíblia. Uma autorização ao homem a respeito do livre-arbítrio. Nós temos que entender primeiro o que significa livre-arbítrio. Livre, ele significa liberdade. Você é um homem livre. Você é livre para fazer as suas escolhas, você é livre para tomar suas decisões, você é livre de crer ou não crer, você é livre de ser um homem de bem ou um homem do mal, você é livre para ser um homem amoroso ou um homem rústico, você é livre para ser e fazer aquilo que você quiser. A palavra arbítrio, ela vem de uma condição de autoridade suprema, tá certo? De juiz. Ou seja, você decide e você impõe a sua vontade, independente de opiniões, independente de qualquer outra coisa, tá certo? É a sua vontade que deve ser respeitada. Então, o livre-arbítrio, os dois juntos, significam você tem a liberdade de exercer a sua vontade, independente de tudo e de todos. Isso quer dizer livre-arbítrio. Eu estive pesquisando em várias religiões uma definição de livre-arbítrio. E o que eu encontrei é que em nenhuma delas eles exploram o livre-arbítrio de uma forma simples. Todos eles pegam esse livre-arbítrio e jogam palavras, mensagens e tudo mais, e procuram versículos bíblicos, dão definições, mas eles não chegam num ponto que é o mais simples, que é a resolução de Deus para o homem, o que Deus realmente deu para o homem. Deus, ele não falou livre-arbítrio, mas ele deu indícios que o homem tem a liberdade de escolha. Sim, o homem tem a liberdade de escolha. E nós vemos isso em alguns textos, por exemplo, esse mesmo que está na tela, né? Que é o Josué 24:15, né? Então, esse nos dá uma referência que Deus permite que o homem seja livre em suas escolhas. Vamos lá. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma fala de Josué aos hebreus, que estavam divididos naquele momento entre a idolatria, entre ao Deus único, entre as diversas religiões que estavam acostumados. Então Josué deu uma condição para eles: escolham quem vocês querem servir, certo? Outro texto nós temos em Jeremias 21:8, né? Deixa eu achar aqui para vocês, né? Jeremias, né? 21:8, né?
É Jeremias 21:8. A esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, Deus também, nesse versículo, ele nos indica que nos dá a condição de ter uma escolha, de ter um livre arbítrio, a liberdade de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Ele nos dá essa liberdade. E a partir daí vamos tendo vários outros versículos. Mas o que nós temos que entender é que esse livre-arbítrio não é uma exclusividade do homem. Esse livre-arbítrio, ele também é dos animais. Claro, você põe ração para o seu cachorro e ele tem a opção de comer ou não comer. Pronto. Você chama seu cachorro para vir até perto de você, ele tem a opção de escolha. Ou ele vem ou ele não vem. Isso se dá a vários animais. Uma fêmea de um pássaro, ela tem a liberdade de escolher com qual macho que ela quer ter os seus filhotes. Um leão, uma leoa, eles escolhem. E assim é. Esse é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. O que acontece é que o homem, ele mistura um pouco isso daí. Ele relaciona a sua liberdade de escolha, impondo a Deus o respeito dessa liberdade de escolha. Ele quer servir o mal? Deus permite, sirva o mal. Ele quer ser um drogado? Vai, seja um drogado. Ele quer ser um bandido? Vai ser um bandido. Ele quer ser um pai de família? Seja um pai de família. Quer ser bom, quer ser mal, quer ser caridoso, não quer ser caridoso. Não tem problema. O livre-arbítrio está, na realidade, no âmbito deste mundo. Ele está para esta carne. O livre-arbítrio, ele não se estende ao mundo espiritual, de forma alguma. Não é você que decide se vai para o céu. Não adianta você falar, eu quero ser um homem que ando segundo as minhas vontades e vou para o céu. Pronto. É uma liberdade que você tem de escolha, que você está escolhendo andar em caminhos de acordo com a sua vontade e você está determinando como um árbitro que você vai para o céu. E você não tem esse poder. Você tem o poder, até que na Terra esse poder é limitado. Até aqui na Terra. Porque você escolhe fazer o mal e você não pode impor a sua vontade de não ir preso ou de não ser morto. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, você tem um livre-arbítrio para essa terra e você pode escolher. Mas você vai arcar com as consequências dessa tua escolha. É um livre-arbítrio um pouco corrompido. É um livre-arbítrio que não está totalmente sob o seu domínio, o meu domínio ou o domínio do ser humano. O livre-arbítrio você tem, você faça, mas você arque com as consequências das suas escolhas. Aqui nesta terra. Aqui. Porque no que se diz respeito ao mundo espiritual, você não tem nenhum poder. Você não tem nenhuma liberdade. Você não tem nenhuma arbitrariedade. No mundo espiritual, é Deus quem escolhe as coisas. É Deus quem determina. O livre-arbítrio no mundo espiritual é de Deus e ele é pleno. E nada você pode fazer para obter. Nada.
Deus escolhe se você vai ser um dos escolhidos dele ou não. Deus escolhe. Não é você. A liberdade de escolha de Deus, ela é plena. E a sua liberdade de escolha, ela é relativamente falha. Então não se iluda com esse falso livre-arbítrio. Muitos religiosos, eles tentam te dar esse poder, te dar essa autoridade. Muitos religiosos tentam fazer isso e muitos conseguem, porque é natural do homem a essência da liberdade. É natural do homem o desejo do poder e da autoridade. E se o homem ele conseguir ter essa liberdade sem que essa liberdade lhe custe alguma coisa por causa da sua arbitrariedade, porque assim ele determinou, seria maravilhoso, seria ótimo, mas as coisas não são assim. Então não se iluda. Não queira ser esse super-herói. Não queira ser esse dono da verdade, impondo a sua verdade, a sua determinação acima de todas as coisas. Não é bom para você, não é bom para quem o cerca. A liberdade, ela existe na sua vida, mas é bom que você pense bem sobre ela. Qual liberdade que eu quero ter? Até onde vão os meus limites? Até onde eu posso não ser punido por esta liberdade? Na graça, você tem o poder de escolha, sim, também. Você tem poder de escolha de aprender do Evangelho de Cristo através do Evangelho da Graça. E você tem a liberdade de nem ouvir. Pronto. E você pode seguir a liberdade que Cristo te dá na graça. Ou você pode continuar preso aos ritos e todas as cerimônias e todas as condições impostas pelas religiões. Pode. Na graça, você tem a liberdade de ser você. Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, para o bem e para o mal. Mas saiba que você vai desfrutar aqui das suas escolhas. Não é lá no céu. Deus não é um vingador seu. Deus não é o que vai fazer que a sua vontade seja realizada. Não. Você vai desfrutar aqui na terra. Eis que ponho diante de vós o caminho do bem e o caminho do mal, você escolhe. Eis que ponho diante de vós o caminho da liberdade de Cristo, o reconhecimento do sacrifício pleno que Deus fez pela tua vida, os ensinamentos de Cristo para a sua vida. E você pode continuar do jeito que você está, desfrutando das doutrinas que o homem impõe sobre a sua vida, das condições que o homem impõe. Isso, independente de você servir na graça ou servir no sistema, se você for um escolhido de Deus, tudo bem. Foi Deus quem te escolheu. Se você é um espírita, se você é um budista, se você é até um ateu, mas Deus te escolheu, assim será. Mesmo se você, sendo um ateu, disser, eu não creio, eu não quero, eu não vou, eu não faço isso, eu imponho que seja assim, se Deus te escolheu, não adiantou nada essa sua arbitrariedade. Não adiantou nada da sua vontade. Deus te escolheu. Você está apenas seguindo uma condição carnal. Os seus olhos estão fechados. Você
que talvez seja um integrante dos grupos LGBT, que o mundo muitas vezes te retalham, que o mundo às vezes te exclui. Se fores um escolhido de Deus, assim será. Se fores, vai. Se não for, não vai. Quantos líderes religiosos estão aí que dizem: eu sou o escolhido de Deus, porque eu faço, porque eu realizo, porque eu isso, porque eu aquilo, exercendo o seu livre-arbítrio. Se ele for um escolhido de Deus, ele vai. Se não for, não vai. Não adianta. No mundo espiritual, quem decide é Deus. E o homem não tem direito algum de interferir na vontade do Senhor. Não tem direito algum. Deus nem te ouve. Ah, mas então esse Deus é um Deus que não é bom, não escuta a minha vontade? Não. Isso é soberania de Deus. Deus define, Deus decide, independente de sua vontade, independente de quem você é, independente do que você faça, independente do que você pratique, independente do que você creia. Se Deus te escolheu, você é de Deus. Se Deus não te escolheu, você simplesmente vai voltar ao pó da terra. Esse tema nós estaremos explorando em outra live, que é o tema da soberania de Deus. Estaremos falando, explorando em outra live. Hoje, como estamos falando da sua condição de liberdade e arbitrariedade, não se iluda, meu amigo. Não se iluda, minha amiga. Você tem a sua liberdade, sim. Você pode ser árbitro da sua liberdade, sim. Mas arque com as consequências da sua liberdade. Porque as consequências da sua liberdade, a sua arbitrariedade não vale nada. O que vai imperar é a justiça do homem. O que vai imperar é a realização da sua liberdade, as consequências da sua liberdade. Isso sim vai imperar. Você é livre. Você é livre para crer em Deus, para não crer em Deus. Você é livre para aceitar que Jesus foi o Cristo e que esse Cristo é o seu Salvador, é o seu libertador, e está livre para aceitar, para dizer que não é. A liberdade é sua. Mas independente dessa liberdade, no mundo espiritual, a vontade é de Deus. E neste você não tem nenhuma participação. Não vou ficar te enrolando. Não vou ficar passando a mão na sua cabeça, falando que você realmente pode, realmente faz, que Deus te dá isso, te dá aquilo. Sim, as outras religiões te fazem isso. Só que nenhuma te fala. Você tem livre-arbítrio nesta terra, mas você não tem livre-arbítrio no mundo espiritual. Goste ou não goste, você não tem liberdade de escolha no mundo espiritual. Sua arbitrariedade não vale nada no mundo espiritual. Mas no mundo material, você tem a sua liberdade de escolha. E a sua arbitrariedade no mundo material, ela pode te gerar consequências, porque ela não vai ser aceita se a sua arbitrariedade for para o mal. Ela não será aceita e você vai pagar pela sua escolha, independente da sua arbitrariedade. Fico por aqui. Este é o canal Livres em Graça. Sou Antônio César. Se você gostou, se não gostou, se aceitou, se não aceitou, você tem a liberdade de assistir esse vídeo. Você tem a liberdade de aceitar ou não aceitar esse vídeo.
Você tem a liberdade de concordar ou não concordar com este vídeo. Agora, se eu estou falando a verdade ou não para você, isso Deus assim o sabe. Eu estou falando para vocês o que o meu coração sente. E o meu coração sente que estou falando a verdade. Seja bom nesta terra. Faça escolhas corretas nessa terra. Faça escolhas decentes nessa terra. Se os teus pés te levam para um mau caminho, um caminho de prejuízos, um caminho de dor e de sofrimento, abra os seus olhos e olhe para o outro lado. Se os seus pés estão te levando para o caminho do bem, da certeza e da justiça, também abra os seus olhos para ver se esse caminho do bem, da justiça, ele não está ligado à sua carne. O bem para você, a justiça para você e tudo mais para você, porque você estaria sendo o árbitro. Escolha o bem para a sua vida e para todos que vivem junto com você e para toda uma comunidade. Faça o bem a toda hora e a todo momento. Refreia a tua língua, refreia os teus pensamentos, os teus sentimentos, porque a sua arbitrariedade, ela não vai valer nada, mas as consequências das suas escolhas vão fazer toda a diferença na sua vida. Eu só quero ajudar. Este é o canal Livres em Graça.